Olá, eu sou Maria Alice e essa é mais uma aula da disciplina de termodinâmica. Estamos na unidade 2, Fundamentos de Termodinâmica. E hoje vamos ver a primeira lei da termodinâmica, que envolve os conceitos de energia interna, calor e trabalho. Esses conceitos e a primeira lei, eles foram desenvolvidos na época em que surgiu a máquina a vapor, no início da Revolução Industrial. E nessa época eram comuns as locomotivas a vapor, os trens Maria-Fumaça, como essa da foto. Vocês se lembram do vídeo que eu pedi para vocês assistirem sobre a primeira lei, em que havia um experimento com a reação de combustão do hidrogênio. O vídeo se chamava O que é a primeira lei da termodinâmica? Nesse vídeo a gente viu que a reação química pode gerar somente calor, ou seja, energia térmica, ou pode gerar calor e realizar trabalho. No caso, a engenheira mostrou que era possível utilizar a reação de combustão do hidrogênio para provocar o deslocamento de um pequeno foguete. Também era possível fazer girar uma roda, ou seja, transformar a energia química da reação em energia mecânica. E essa roda poderia acionar um dínamo e transformar, portanto, em energia elétrica. A termodinâmica é a ciência que estuda como a energia é transformada de uma forma para outra e como é transferida de um lugar para outro. Por exemplo, em uma hidrelétrica, a energia elétrica é gerada, mas não é consumida nesse local, é transferida a longas distâncias para ser usada em uma cidade, por exemplo. A termodinâmica vai se dividir basicamente em duas partes. Uma que trata da primeira lei, ou seja, das trocas de energia. Nesse caso, com esses conceitos, a gente pode calcular quanto calor uma reação produz, por exemplo. E a segunda lei vai tratar da direção dos processos espontâneos, ou seja, por que algumas reações químicas ocorrem e outras não ocorrem. Mas antes, a gente precisa definir alguns termos que serão usados em termodinâmica. O primeiro deles é os sistemas e as vizinhanças. O sistema é a parte do universo que a gente elege para estudar. Pode ser um recipiente com gás, um copo com água, uma mistura reacional. Nessa figura a gente tem um tubo de ensaio, que chamou de sistema, que está trocando energia com a vizinhança, que é todo o resto. O sistema pode ser aberto, fechado ou isolado. Se ele for aberto, ele pode trocar matéria e energia com a vizinhança. Por exemplo, uma água sendo aquecida num becker. A água pode evaporar, portanto pode sair matéria do sistema, que é aberto, e também troca calor com a vizinhança. No caso de um sistema fechado, ele pode trocar energia, mas não troca matéria. Um exemplo seria as bolsas de gelo usadas para tratar ferimentos de atletas. E num sistema isolado, não troca matéria nem energia. O universo é o melhor exemplo de sistema isolado, porque ele é tudo o que existe, então não pode trocar matéria nem energia com o que não existe, que seria só a vizinhança. Bom, trabalho e energia. Trabalho é a energia necessária para mover um objeto contra uma força. Trabalho para deslocar um objeto a uma certa distância seria a força vezes a distância. Daí vem a unidade de trabalho, que no Sistema Internacional de Unidades é o joule.
Um joule é um newton, que é a unidade de força, vezes um metro, que é a unidade de distância. Como a força é massa vezes aceleração, um joule será 1 kg vezes a unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, e vezes metro. Resulta que um joule é 1 kg vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Outra forma de trabalho é o trabalho elétrico, em que uma reação química ocorre numa bateria e empurra uma corrente elétrica num circuito, por exemplo. E existe também o trabalho de expansão, quando os gases empurram um pistão. A máquina a vapor e o motor de automóvel são exemplos de sistemas em que gases empurram um pistão, ou seja, em que há trabalho de expansão. O trabalho de expansão ou de compressão de gases é o tipo de trabalho que mais nos interessa em termodinâmica. Vamos aos primórdios do estudo da termodinâmica. Na época em que já estava em funcionamento a máquina a vapor, um engenheiro francês chamado Sadi Carnot escreveu em 1824, com 27 anos apenas, seu único livro, que se chamava Reflexões sobre a potência motriz do fogo. Ele se preocupava com a seguinte questão: do que depende a eficiência de uma máquina térmica? Para isso, ele idealizou uma máquina térmica e, com essa ideia, clarificou os princípios básicos que poderiam ser aplicados a qualquer máquina térmica. E também mostrou que a eficiência dessa máquina térmica idealizada dependeria somente da temperatura dos dois reservatórios entre os quais ela operava. Isto é, a fonte quente e a fonte fria. Só as temperaturas eram suficientes para definir a eficiência dessa máquina ideal. Bom, como era na época de Carnot, a máquina a vapor já existia um século, mas não havia teoria sobre seu funcionamento. Estavam a pleno vapor os trens a vapor, essas Marias Fumaças. Mas sobre o calor, o que prevalecia era a teoria do calórico, em que encarava o calor como um tipo de fluido. E o princípio da conservação da energia ainda não estava bem estabelecido, era ainda controverso. O equivalente mecânico do calor só viria a ser formulado 2 décadas depois, e por James Joule, que foi um físico inglês. Joule, em 1843, portanto 20 anos depois do trabalho de Carnot, publicou seus primeiros trabalhos sobre energia. Ele estudou a natureza do calor e descobriu a sua relação com o trabalho. Demonstrou que poderia aumentar a temperatura das substâncias de 2 maneiras. Primeiro, por aquecimento, que é o que todos sabemos. E segundo, realizando trabalhos sobre elas. Por exemplo, fazendo uma agitação vigorosa. Há 2 curiosidades interessantes sobre Joule. Ele foi aluno de Dalton, aquele químico inglês que fez grandes contribuições para a visão atomística da matéria. E, além disso, a família de Joule tinha uma fábrica de cerveja. E isso ajudou muito a que ele construísse os equipamentos que idealizava para fazer seus experimentos. Ele utilizava as oficinas e os funcionários especializados da fábrica para construir seus equipamentos. Bom, então ainda sobre o calor, vamos revisar um pouco de onde surgiu a teoria do calórico, que afirmava que calor era um fluido que não podia ser criado nem destruído.
e que passava de um corpo para outro. Essa teoria foi sustentada por Lavoisier, cerca de 70 anos antes de Joule. E como Lavoisier havia feito grandes contribuições para a química, e é considerado até hoje o fundador da química moderna, essa teoria era dominante. Ele publicou em 1783 trabalhos sustentando a teoria do calórico. Joule, em 1843, defendeu que calor seria uma forma de energia, assim como trabalho, e que calor podia se converter em trabalho e vice-versa. Joule estimou o que se chama hoje o equivalente mecânico do calor, porque observou que na conversão de energia mecânica em calor, para a mesma quantidade de energia mecânica, sempre correspondia a mesma quantidade de calor. Por exemplo, para uma caloria, que é a quantidade de energia para elevar 1 Kelvin a temperatura de 1 grama de água, correspondia a 4,186 joules de trabalho. Na época, a unidade não se chamava joule. Esse nome foi dado em homenagem a ele posteriormente. Mas então ele mediu esse valor, 4,187 joules. O resultado de Joule significara um duro golpe na teoria do calórico, porque defendia que calor podia sim transformar-se em trabalho e vice-versa. E eles levaram a lei da conservação de energia, que veio a dar origem à primeira lei da termodinâmica. Por enquanto era isso. Até a próxima aula.